Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Olá, Rômulo, olá, expressionautas. Não, é por aí mesmo. A situação que diz respeito à execução provisória da pena em segunda instância. Então, o que acontece? Até a guinada do HC 126292, lá no início de 2016, né, em fevereiro, os recursos aos tribunais superiores tinham efeito suspensivo, ou seja, o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. O que quer dizer esse efeito suspensivo? Se você entrasse com esses recursos, eles fossem admitidos, automaticamente se suspenderia a execução da decisão da instância anterior. Ou seja, se você fosse condenado no tribunal, entrando com recurso especial ou recurso extraordinário, ou com os dois, não se executava essa condenação. Então, você só passava a puxar tranca depois que todos os recursos fossem julgados e aí sim se consolidasse a condenação e aí sim você passasse a cumprir a pena definitiva. Com a guinada do STF, isso mudou. Ou seja, eles autorizaram o cumprimento provisório da pena definitiva, que é uma coisa assim que não faz nem sentido, né, no final das contas. Cumprimento provisório de uma pena definitiva, então, o que significa isso, né? Viola a Constituição frontalmente e, no final das contas, gera destrói, né? Torna letra morta a presunção de inocência. É um escândalo essa decisão do STF. Portanto, se, porventura, num julgamento futuro, o STF revertesse a posição e passasse a seguir a letra da lei, da letra da Constituição, e passasse a garantir a presunção de inocência do jeito que está lá, até o esgotamento de todas as instâncias, naturalmente, não só o presidente Lula, mas todas as pessoas no Brasil que entraram com recurso especial para o STJ e ou recurso extraordinário para o STF seriam colocadas na rua imediatamente e poderiam recorrer em liberdade até que se esgotasse todas as instâncias. Então, das duas, uma, é bem como você bem colocou. Se a gente toma como premissa que o golpe não quer liberar o presidente Lula, nós temos a situação de ou o STF correr para poder dar uma decisão final nesse processo do triplex, né? Correr com isso e dar uma decisão final que ficaria também bem notório que eles estão dando tratamento diferenciado para o processo do Lula, ou no julgamento eles manterem o posicionamento que vem sendo sustentado desde 2016, ou seja, há a possibilidade de execução provisória da pena após condenação de segunda instância, manter as coisas do jeito que estão e o presidente Lula continuar preso, né? Existe essa solução também, que é outra invencionice mal ajambrada que o STF vem discutindo, que é de colocar que a execução provisória não deveria ser após a condenação em segunda instância, mas sim numa terceira instância, ou seja, na primeira instância especial no STJ. É confirmada a condenação no STJ, aí sim você pode executar a pena. Se eles fizerem, ou das duas, uma, ou se eles permanecerem com a posição que eles têm hoje, ou eles reverterem e construírem essa terceira posição esquisita, essa invencionice de que a execução da pena pode ser feita a partir da condenação no STJ, de todas as formas, o presidente Lula permanece preso.
Agora, uma coisa que nós temos que colocar na cabeça, isso daí em 2016, eu cantei essa pedra. Meus alunos, minhas alunas sabem disso. Eu falei o seguinte, olha, eu sou vidente, eu sou a mãe de Iná. Essa decisão da execução provisória da pena após condenação em segunda instância não será revogada enquanto a Lava Jato não terminar. A decisão no HC 126292, a decisão da execução provisória da pena definitiva, após condenação em segunda instância, ela é uma decisão feita de encomenda para a Lava Jato. Ela veio para a Lava Jato. E rifou, enfim, dezenas, centenas de milhares de pessoas nesse caminho. Mas ela veio para atender os desígnios da Lava Jato. Enquanto a Lava Jato não acabar, não haverá a mudança de posição do STF. Quando foi a julgamento, que o pessoal estava contando com o voto da Rosa Weber, essas coisas todas, eu cantei a pedra. Não vai ter. Ah, mas a Rosa Weber tem um posicionamento, já tem maioria. Eu falei assim, vai haver alguma mudança, vai haver alguma coisa, e não deu outra. A Rosa Weber virou e deu aquele voto esdrúxulo, falando que, apesar de entender diferente, acompanhava a maioria, sendo que a maioria foi formada porque ela mudou o voto dela, né? É ridículo o que acontece no nosso Poder Judiciário, no STF, mas em todas as outras instâncias no que diz respeito aos processos da Operação Lava Jato. Então, é um pouco por aí. Ô, Fernando, desculpa interromper. O que esperar de uma pessoa cujo mérito para ingressar na Corte Suprema do Brasil era jogar carteado com a Dilma Rousseff desde os tempos lá de Porto Alegre? Não é difícil. Uma pessoa que certamente não tem a solidez acadêmica, não vou nem entrar no mérito intelectual, porque eu não a conheço para dizer, mas no mínimo não tem a solidez técnica para estar ali. Você percebe a insegurança, você vê que, por exemplo, raramente ela ousa entrar num debate com os demais ministros ali, ela costuma se restringir a ler o voto preparado, muito possivelmente não por ela, mas pela assessoria. Então é uma pessoa que não deveria estar lá. Agora, mesmo uma pessoa formada tecnicamente, tampouco isso não é garantia de que vai fazer a coisa certa. A pessoa pode não ter caráter, como, por exemplo, o meu ex-professor de Direito Constitucional, Luiz Roberto Barroso, que sim, tem conhecimento do direito constitucional, mas mostrou que não tem caráter. Ô Rômulo, você chegou a ver a sabatina da Rosa Weber no Congresso? Foi a mais vergonhosa de todos os tempos, né? Assim, considerada, e ela, inclusive, quase por pouco que ela é considerada inapta, né? Teve, assim, diversas pessoas, foi muito fácil para a oposição naquele momento constranger o governo da Dilma Rousseff nessa nomeação, porque realmente mandaram uma pessoa fraquíssima lá. Então, de todos os tempos, foi a mais controversa do ponto de vista técnico, a indicação depois do que aconteceu na sabatina, né, Fernando? Exatamente, foi constrangedor, foi uma coisa assim. Mas, cara, tirando, na história do STF, tirando pessoas como Evandro Levi Silva, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal, é só cabeça de bagre. Não estamos ali falando no STF da nata do pensamento jurídico do Brasil. Nunca, aliás, nunca foi, né? No final das contas, é toda aquela questão das indicações, em muitas nulidades jurídicas. E hoje, por exemplo, não sei se você sabe, nós não temos nenhum penalista no STF. É verdade. Nenhum deles é especialista. É verdade, Fernando. E deixa eu dizer o seguinte, eu nunca tinha assistido o julgamento do STJ, do STF, eu já via, inclusive desde que estava na faculdade, por causa da TV Justiça, mas o STJ eu nunca tinha visto. O primeiro que eu assisti foi esse julgamento do recurso da primeira condenação do Lula. E muitas pessoas, que como eu não assisti, ficaram chocadas com o nível baixo dos ministros. E aí eu vi uma postagem, agora não vou lembrar de quem, falando que isso só surpreendeu quem não está acostumado a fazer sustentações ou trabalhar nesses tribunais, né? Essas pessoas ficaram surpreendidas, porque de fato, como você está falando, não é a exceção, é a regra. A gente sabe dos conchavos políticos que esse pessoal faz, o pessoal vende a alma, inclusive, para chegar. Você sabe que tem ministro, atualmente, na atual composição do STF, que chegou lá com
disse, né, o que se ouve aí, muita grana da JBS. Aí eu achava, né, eu já tinha visto pessoas fazerem referência a isso, inclusive é um juiz que deveria, um ministro que deveria se julgar suspeito em qualquer caso envolvendo a JBS. Não foi o caso. Não foi o caso. Tivemos aí aquela questão da prisão do juiz Lei, ele não se julgou suspeito, não, mas dizia-se que, eu entendia pelo menos, né, que quando se falava, porque isso é corrente, que a JBS apoiou a indicação dessa pessoa para o STF, uma pessoa, inclusive, o Fernando, que é uma dessas que é uma guinada, né? Era uma pessoa considerada um humanista, progressista, e chegou lá, virou o maior dos punitivistas, assim, o que mais se vê como punitivista. Aí dizia-se, você vê até em artigo na imprensa, que a JBS participou do esforço, ele dizia que pagava o jatinho para esse ministro ir fazer lobby na Casa dos Senadores, lá em cada estado da federação. Eu achava que, aí já haveria um conflito de interesse, certamente, mas eu achava que era isso o aporte financeiro. Pelo que eu ouvi, não é não. Não. Parece que nessa sabatina do Senado o pessoal também leva uma mala. Também assim. Então, o aporte, segundo a versão que eu ouvi, teria sido mais não só a taxa do combustível do avião, não. Teria sido em espécie mesmo, naquelas malas famosas para esse ministro que se tornou virou, né, da água para o vinho lá no STF, isso aí teria. Mas, logicamente, você e a Thaís Moia devem se restringir, não comentar sobre isso, né? Aliás, porque mesmo que a gente não sabe quem é. Estou falando que é um dos 11 ali que eu ouvi isso. Sequer eu posso afirmar com certeza. São relatos que eu ouvi em Brasília. Mas aí conclui essa parte, Fernando, da sua exposição, para a gente poder chamar a Thaís Moia também para bater bola com a gente. Não, mas já tá concluído. O problema que a gente tem que discutir é que se fosse para poder apostar, não haverá nenhuma reversão. Então, eles vão inventar alguma decisão sob medida, como essa questão da execução após terceira instância, para não deixar o Lula sair. A execução provisória da pena, após condenação em segunda instância, é uma decisão esdrúxula, é uma decisão absurda, é uma decisão que viola frontalmente uma regra constitucional, não é nem um princípio, né? A presunção de inocência é uma regra, ou seja, ou você aplica ou você não aplica. E, e ela foi feita sob medida para a Lava Jato. Enquanto a Lava Jato não terminar, eles não voltam atrás. Se voltarem atrás é porque tem alguma coisa de muito... Tem um elemento... Surgiu um elemento novo gravíssimo no meio da jogada. Fernando, deixa eu te fazer uma última pergunta técnica antes de chamar a Thaís, que é o seguinte. Seria possível que eles revertessem e colocassem essa questão da prisão agora em terceira instância, como você falou, mais um invencionice, mas aí, por exemplo, quando houvesse a confirmação da segunda condenação do Lula no TRF4 e eles fizessem um recurso especial para o STJ, antes de julgar o mérito, eles já negassem o efeito suspensivo a esse recurso? Que aí não precisaria correr muito com o julgamento, que logicamente que o recurso é imediatamente, né, porque tem um prazo recursal. Seria possível eles falarem, não, de repente liminarmente, alguma coisa assim, falar, olha, não, negamos efeito suspensivo ao recurso especial e vamos julgar mais para frente. Seria possível isso? Então, do jeito que as coisas estão no nosso Poder Judiciário, né, com esse ativismo ultra criativo do STF e tudo mais, não dá para duvidar de nada. Mas a princípio não. A princípio não seria possível. Por quê? Porque o recurso especial e o recurso extraordinário na área penal tem efeito suspensivo automático por causa da presunção de inocência. Enfim, ou melhor, tinha efeito suspensivo automático antes da mudança de posição do STF lá aceitando essa execução provisória da pena. Então, é automático. Em outras searas, né, o recurso especial, o recurso extraordinário na área civil, por exemplo, o efeito suspensivo ele não é automático. Né? Ele é reconhecido ou ele não é reconhecido. Mas na área penal, por causa da presunção de inocência, desde 88, é automático. Ele vem e é reconhecido diretamente. Não tem conversa, por quê? Porque se presume inocente até esgotamento das instâncias recursais. Então, a princípio, não. A princípio, ele não poderia modular essa decisão e falar, olha, a gente volta atrás na nossa posição, mas não há efeito suspensivo nesse recurso. Não, porque o efeito suspensivo é automático.
Entende? Muito bem, obrigado pelo esclarecimento, professor Fernando. Eu falo professor porque foi fundamental você explicar para o pessoal o que é efeito suspensivo. Eu sei que com a experiência de dar aula, já né, partida do hoje em dia, como política no Brasil vai ficar discutindo suposto direito, né, porque não tem mais direito, eu já parti da suposição, porque eu sei, estudei a faculdade, de que quem está nos ouvindo saberia. Você não, como bom professor, aí explicou para o pessoal o que é o efeito suspensivo do recurso. Thaís Moya, eu vou te chamar aí, bom dia, mas eu queria antes pontuar o seguinte, né? A gente está aqui partindo da suposição de que o golpe não quer soltar o Lula. Agora, isso não é certo. Logicamente, aqui são só especulações. Mas vamos supor que o golpe esteja planejando e fazendo um canto da sereia lá na Serra do Lula, em Curitiba, com a mesma história que seduziu o José Dirceu no ano passado. A gente tem que lembrar e contextualizar politicamente que há a sucessão interna no PT agora em novembro, mas a disputa já está se dando agora. Será que o golpe falou, olha, você vai sair, né, tá tudo certo, o pessoal do PT jurídico fez a intermediação, falou, você tem que pagar um preço. Você tem que sair, falar que o seu candidato não é mais Gleisi Hoffmann, mas sim Fernando Haddad. E aí tá tranquilo, a gente mata no peito aqui e resolve. Eu espero que isso esteja acontecendo, de repente o presidente Lula até faz isso para poder sair, de repente dar uma virada, e quem sabe ele amanhece numa embaixada, etc, etc. Mas ele tem que saber que, mais uma vez, como brilhantemente ele fez ao longo da sua vida diversas vezes, dá o drible da vaca nesse adversário. Porque se ele sair com a expectativa de que vai ficar, não faz sentido. Eu espero que ele veja, na experiência recente do José Dirceu, que fez esse tipo de acordo no ano passado, e tão logo perdeu a sua utilidade para o golpe, tendo entregado o que tinha prometido, voltou para a cadeia. Eu espero que o presidente Lula saiba se há alguma negociação nesse sentido, eu não sei se há negociação nesse sentido. Eu espero que ele saiba que assim que ele perder a utilidade, vai voltar para a cadeia, né? Porque o plano B, pela sua fraqueza, não admite sombra, não admite contrapoder. Então, até o próprio Zé Dirceu, que é uma pessoa muito menos influente no PT do que o próprio Lula, já era demais, teve que voltar para a cadeia. Então, da mesma forma, não adianta só dar a presidência do PT para o Haddad. O Lula continua sendo o presidente de honra eterno do PT, e quem quer fazer alguma coisa no PT vai procurar o Lula e não o suposto novo presidente do PT. Então, se há alguma coisa dessa natureza, eu não sei, eu espero que ele saiba que a perspectiva é ser traído, e traído muito rápido, tão logo esteja consolidada essa sucessão interna. Não sei, não ouvi nada a esse respeito, mas eu acho que a gente tem que considerar isso à luz, Thaís, do que a gente discutiu aqui muito tempo atrás, que era aquela história lá da aliança, né, surgida na terceira entrevista do Lula. Na primeira, para a Folha e ao País, nada de aliança. Na segunda, para o Kennedy Alencar, nada de aliança. Aí na terceira, para o Intercept, aparece ele com uma aliança de ouro amarelo, grossa, bastante ostensiva, no anelar direito, né, um anel de compromisso, e surge aquela história do vazamento do Bresser Pereira, mas coincidentemente, depois do vazamento do Bresser Pereira, numa sexta-feira à noite, salvo engano, quinta-feira à noite, algo assim, a revista Época já tinha pronta o perfil da suposta namorada, né, publicou, e a revista Época está interessadíssima, ela passou uma semana todo dia publicando novas notinhas, inclusive com aquela tese esdrúxula de que é a namorada quem faz a triagem de quem entra ou não para visitar o Lula, visitas políticas, seria essa suposta namorada quem faria isso. E eu devo dizer que isso surpreendeu, essa revelação, surpreendeu quem está próximo, né, ao Lula ou ao processo, à estratégia, ficaram surpresas, porque ninguém esperava isso e não entender, né? Ninguém entende, não era uma coisa assim que realmente esteja clara quem teve essa ideia de essa história do o Lula vai casar e lançar aquela história de meme, né? Lula vai casar, é o fim do Lula livre, do PT jurídico. A gente sabe que quadros do PT jurídico se esforçaram para fazer isso viralizar usando a máquina do partido. Então, por isso que eu digo, como o Lula de alguma forma aderiu a essa, não sei como chamar isso, coup de com, né? Um golpe comunicacional da história do Lula vai casar, e botando a aliança, que não estava nas primeiras entrevistas e passou a estar na terceira, né? Não sei, de repente ele esteja conversando, ou pelo menos até para saber qual é a oferta, né? Esteja conversando e ouvindo o pessoal do PT jurídico, e por isso que eu digo que ele deve ficar muito atento ao que aconteceu com o Zé Dirceu, né, no ano passado. Não há por que crer que o destino dele seria diferente quando ele é uma sombra muito maior para o plano B, caso ele tenha o controle do PT futuramente. Com essa longa introdução, eu chamo você, Thaís. Obrigado aí por poder vir na quinta-feira e suprir a carência que a gente ficou em virtude da impossibilidade de você vir na terça. Bom dia, obrigada a vocês por me chamarem. Esse assunto
A gente até bateu um papo ontem, né, sobre algumas ideias que surgiram na minha cabeça. Vou tentar compartilhar aqui, é bom que o professor Fernando até me corrige nas questões técnicas. Um prazer estar aqui, bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom, vou já colocar aqui que eu tenho duas questões sobre isso que você falou, uma sobre a questão do Lula, as duas, na verdade, sobre essa questão dele estar ajeitando um acordo. Mas primeiro eu acho que eu vou compartilhar aquilo que eu conversei com você sobre a minha hipótese, que ouvindo vocês dois ontem, eu acho que todas as hipóteses que vocês levantaram são bastante pertinentes, eu acho que quase nenhuma exclui a outra, eu acho que elas podem ser um combo, né, que se alimentam ali, e que permite até que a estratégia seja persista, né, a dinâmica do tempo, né, porque como você tem vários objetivos e vários bônus ali, você consegue moldar a possíveis mudanças de percurso. Mas o que eu pensei, juntando, o meu olhar é sociológico, né, bastante histórico, essa coisa das relações de poder, eu fiquei muito intrigada com a relação dos prazos e de como, quando você olha de uma maneira mais ampla, os três tribunais tiveram uma sincronia com as mudanças recentes, né? As mudanças colocaram uma sincronicidade, enfim, a sincronia entre eles, que primeiro, a gente teve a questão da OAB, no dia 6, na semana do dia 6 de abril, pediu para retirar o processo, né, no velho jargão, sentou em cima do processo da segunda instância, de uma maneira surpreendente, era uma coisa que eu não achei que a OAB, embora eu já devesse estar preparada, foi uma coisa que eu falei, nossa, a OAB se prestando a esse papel, né? Thaís, desculpa interromper, mas com uma lembrança muito pertinente de que o atual presidente do Conselho Federal da OAB, que matou no peito naquela oportunidade, é cria do Vadir Damus, foi o seu sucessor na OAB do Rio de Janeiro e com seu apoio chegou à OAB. É que nem a história do Eugênio Aragão com o Rodrigo Janot, eles estão rompidos, Thaís, estão rompidos, teve uma briga, sabe? Então, mas só isso aí. Tanta briga, né? Nossa, como briga esse povo, né? Nossa. Daí, como diz a minha irmã, ela fala, Thaís, você fica doente, esquentando. E no final, todos eles tomam uísque junto, ela sempre me fala isso há anos. Você fica sofrendo, no final eles estão tomando uísque junto. E tem você aquela foto clássica do intervalo do impeachment, né, da Dilma com a Aécio gargalhando, o Cardoso, o Lewandowski, pois é. Pois, mas voltando. 6 de abril, se não me engano foi 6 ou 5 de abril. A gente soube pela mídia 6 de abril. O julgamento estava desde o ano passado, antes do recesso marcado para o dia 10. Ou seja, o Toffoli tirou. E naquela semana teve reuniões com pessoas do governo, foi uma coisa bem assim, e não remarcou. E falou que não tinha compromisso não achava que tinha obrigação, lembra? Ele ainda falou uma coisa assim. Passaram 2 semanas, o STJ julgou. E julgou reduzindo a pena, que também foi uma coisa poderia estar no horizonte, mas também não estava esperando que reduziu de uma maneira que abriu um leque de possibilidades, né? Que antes dessa possibilidade fantasiosa da detração, a possibilidade real era de que a partir de setembro ele teria o semiaberto dentro dos seus direitos. Então, a gente tem a segunda instância suspensa e ele reduz tanto a multa, isso, né? Reduziram a multa muito, de mais de 10 milhões para 2 milhões, e o período para um período em que ele poderia, 8 de setembro. Ok. Daí... Thaís, desculpa interromper, essa questão aí da multa, daqui a pouco a gente vai ter um comentário especial sobre isso, né? Mas, por favor, continue. Mas é por isso que eu estou frisando, porque faz conexões com tudo que está acontecendo hora a hora, né? Aí, o TRF4, nesse mesmo período, recebe o processo. O juiz já fala que não vai abrir mão de julgar, porque teve um pedido, ele não, vou julgar sim, e já deu o prazo.
para a defesa. Coincidentemente, o prazo que a defesa teve para entregar a sua contestação foi exatamente no dia em que o Ministério Público Federal aceita o pedido de liberdade do Lula, de semiaberto, com a detração. Como vocês bem explicaram ontem, concordaram, mas não explicaram como e não bateram o carimbo lá, né? Então, meu gato pulou aqui. Então, onde estamos? Ele tem ali uma condenação de terceira instância, né, do apartamento. Ele provavelmente vai ter, como a gente já espera, um 3-0 de novo no STJ, ele vai ter uma de segunda instância. Suponhamos... No STJ não, no TRF4. Né? No TRF4, me perdi aqui, mas voltando. Então, daí nessa mesma semana que a gente tem a detração fantasiosa meio que aceita pelo Ministério Público Federal, também num parecer fantasioso, né, cheio assim, sem nome, sem lei, sem argumento, e a OAB ali também decide devolver o processo para o STF e ainda começa a falar que vai cobrar que seja julgado rápido. Daí a minha questão é o seguinte: o Lula, se nada mudar, e o que a gente espera é que ele realmente vai ser condenado no TRF4, então ele vai ter uma condenação de terceira e uma de segunda. Se nesse período o STF derruba a condenação em segunda instância, como eu acho que eles vão fazer, isso não sei, o professor acabou de falar que acha que vai enquanto a Lava Jato durar, mas eu acho que a pressão também dos outros políticos, dos banqueiros, que agora também estão entrando na linha, a pressão do outro lado também está muito grande em relação a cair nessa questão da segunda instância ser preso. Eu não acho que está tão simples segurar a segunda instância. Já eu vi publicações de que tem um processo também para ser julgado de um pedido coletivo, né, de liberdade, tem várias pressões. E eu acho que está no Thaís, horizonte. Eu concordo com você, mas eu estou pensando nessa hipótese que eu acabei de perguntar para o Fernando antes de chamar, que é o seguinte: e se nessa decisão do STF, Fernando, aí você resolve essa questão da tradição jurídica, na decisão do STF eles falarem a terceira instância e a determinação de se o recurso especial e o recurso extraordinário tem efeito suspensivo ou não, fica a cargo do juiz caso a caso, à la carte. Resolve essa questão sua aí dos banqueiros, Thaís, dos empreiteiros, porque esse pessoal vai ser favorecido, certamente vai ser concedido o efeito suspensivo. Mas, no caso do Lula, certamente não. Você acha que é algo possível, Fernando Nogueira? Já que eles já estão inventando, né? Estão dizendo, primeiro eles inventaram que era a segunda instância, agora vão inventar que é a terceira. Então, não, é a terceira, mas em vista do crime, né, da necessidade da segurança, fica determinado que o efeito suspensivo do RESP, né, recurso especial, e do RE, do recurso extraordinário, vão ser decididos caso a caso, ad hoc, pelo relator do processo. Daí vamos falar assim, a do Lula a gente decide agora. Isso, exatamente. Você acha possível, Fernando, assim, plausível, visto o direito atual brasileiro? Cara, infelizmente, segurança jurídica não existe mais, né? Então, para isso ser inventado, é um pulo. Mas se for inventado, se o pessoal assumir o efeito suspensivo no caso a caso, estarão negando também a regra constitucional de presunção de inocência. Ou seja, isso eles já fizeram, né? Vai estar mais descarado, mas isso eles já fizeram, né? Infelizmente, né? Eles já estão inventando em terceira instância, STJ, com base em quê? Ninguém sabe. Pois Eu não duvido, não. Isso aí resolve o seu problema, Thaís, tá vendo? Continua aí, por favor. Mas deixa eu terminar meu raciocínio. Então, ele teria uma condenação de terceira do apartamento e provavelmente vai ter a de segunda do sítio. Daí, o STF, vamos supor que o STF derruba.
Então, cai essa questão do sítio. Então, ficaria, imagine a Globo, o Bolsonaro, a Joyce, os deputados, a comoção popular, porque eu imagino, a não ser que tenha um erro técnico aqui, que daí a realidade do Lula se restrinja ao prazo do semiaberto, que seria, hipoteticamente, setembro. Daí, isso aí, mas nossa, eu fico imaginando a parte da minha família que é bolsominion. Thaís, Ia causar um escândalo. Queria acrescentar algo para sua reflexão, que é o seguinte: ontem eu soube, inclusive por pessoas que acompanham, né, de perto o processo e tal, que eles ficaram muito surpreendidos com o tom editorial positivo, favorável, simpático com que o Jornal Nacional publicou dois dias atrás, né, então hoje é quinta, então na terça-feira à noite, essa notícia de que o Lula ia progredir de regime. A Globo falando de uma forma editorialmente favorável, esquisito, né? O antagonista já está discutindo onde o Lula vai trabalhar. E depois de que o antagonista essa semana defendeu a liderança do Haddad, literalmente, fez uma publicação criticando a fala da Gleice, sugerindo que ele fosse prefeito de São Paulo, dizendo que a Gleice está boicotando ele. Tipo, para mim, essa é uma das provas cabais de que o Haddad faz parte do golpe. O antagonista defender que ele seja a liderança do PT no mínimo, ridículo, Thaís, tá escancarado. E o antagonista ontem passou o dia perguntando, cogitando, ele vai trabalhar no Instituto, ele vai trabalhar não sei aonde, ele vai trabalhar. No mínimo, eles acham que o Haddad não vai ser bom para a esquerda, consciente ou inconscientemente. Acham que a resistência ao golpe vai ser atrapalhada com ele lá, no mínimo. Eu teria vergonha se o antagonista publicasse alguma coisa me referendando, eu ia pedir para retirar. Mas, enfim, daí estamos nessa situação. Cai. Daí, olha isso. E supondo que fiquem empurrando com a barriga essa questão de responder mas tudo muito rápido, né? Percebe que as coisas estão sincronizadas, mas cirurgicamente colocadas uma atrás da outra. A comoção popular vai ser tão grande, Bolsonaro vai fazer questionamentos, os militares, como já fizeram, vai ser uma coisa que o STJ, olha que eu acho que é possível, que nessa comoção popular o STJ vai ter respaldo suficiente para fazer uma decisão que leve a detração ao pé da letra e pegue o papel, a peça jurídica do Lula e fale, ok, de acordo com como foi pedido, de acordo com a lei da detração, o Lula vai então ser solto no final de 2020. Ainda vai falar o seguinte... como vocês levantaram. Final de agosto de 2020. E aí, Thaís, ainda vai falar o seguinte, inclusive o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República, reconheceu tacitamente a aplicabilidade da detração, lá quando ele citou en passant o artigo 42, Fernando, 42 do Código Penal, mas não elaborou, né? Não elaborou, e aí vai falar, não, mas aí a PGR citou o artigo da detração, mas aplicou errado, né? Falou tal, e nós estamos aqui para corrigir. E aí vai falar, não, então agora, em vez da progressão ser em setembro, a progressão será em agosto de 2020. É interessante essa hipótese também para considerar, Thaís. Não é uma estratégia inédita nessa patifaria com Lula, porque no caso que eu sempre recorro aqui do TSE, da qual os advogados, que inclui o Haddad, abriram mão de 5 dias, naquele vídeo que eu recortei lá, da discussão em que a Rosa Weber insiste que os 5 dias das diligências fossem respeitados, de que o julgamento fosse no dia 6, blá, 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 usou o Telecat, né, os outros juízes ali do tribunal falaram assim, não, mas eu discordo, porque o próprio advogado da parte abriu mão. Não tem porquê. Olha aqui. Então, assim, eu acho que está sendo, para concluir aqui minha hipótese, de que está sendo um arranjo de encenação jurídica, de põe essa detração, né, muito bem costurada, pressionada, né, como a gente sabe, o Zanin e a Valesca não concordaram, mas foram obrigados. Então, assim, vai fazer uma encenação
enorme, uma comoção popular dos dois lados, porque, infelizmente, vai ter muita gente que não tem nem dinheiro para pagar suas contas e vai tirar ali uns R$ 50, uns R$ 100, deixar para pagar a conta de luz quando for possível, para dar para o Lula. Eu não duvido, entendeu? E acho que, infelizmente, as maiores doações vão ser aqui do Nordeste. Então, assim, uma comoção dos dois lados, vai se criar um crime insuportável e o STJ vai ter a possibilidade de aplicar a detração como legalmente deve ser aplicado. Isso, ou seja, é um golpe o Fernando para pediu aqui pedir que o Lula seja colocado. Isso, o Fernando pediu a palavra, eu vou passar para você, Fernando. Já com um aspecto que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que você foi muito feliz, Fernando, quando você falou ontem que um efeito colateral desse pronunciamento da PGR foi o fortalecimento interno aos olhos do PT, né, onde está sendo a disputa política, mas também em nível pessoal do Lula, desse grupo que desde o início trabalha para desestabilizar e desacreditar a defesa do Cristiano Zanin da Valesca Teixeira aos olhos do Lula e aos olhos do PT. Eles vêm, né, trocando a faísca, às vezes de bastidores, às vezes publicamente, há muito tempo, desde o início. Esse pessoal quer que eles saiam do caso para pegar, e aí eu acho que é para fazer como esse pessoal que estava envolvido, boa parte deles, Thaís, na questão do direito eleitoral, é para ficar naquele padrão TSE de defesa, né? E como o professor Luiz Miranda já falou aqui diversas vezes, que o Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira inauguraram, né, uma defesa de enfrentamento mais aberto com a Lava Jato, que não havia até ali. Então, e que esse pessoal certamente é contra, né? Porque a coisa deles, eles falam que garantem, porque conversa no bastidor e tal. Então, Fernando, eu queria dizer que eu conversei ontem com pessoas que acompanham de perto o processo e tal, que leem, se informam do partido e tal, e me falaram que você foi muito feliz e que isso é muito possível que a sua tese seja correta, que isso tenha tido como um dos objetivos, são vários, como a Thaís Maia vinha falando, mas um dos objetivos seria dizer, olha, quem trouxe a solução para você sair foi o PT jurídico. E esses advogados aí, o Zanin e a Valesca, eram contra, hein? Lembra que eles eram contra? Eles eram contra e foi porque você forçou a barra que entrou no recurso no final. Então, também pode ter esse componente aí. Eu acho que você foi bastante feliz, Fernando. Não, eu acho que existe esse elemento mesmo, porque a advocacia, enfim, de excelente qualidade, né, do Cristiano e da Valesca, não fecha dentro de uma leitura de conchavo entre situação e oposição, entre consideração ou tomando como correta a leitura da existência do PT jurídico, da direita do PT, querendo dar um golpe ali dentro e se consolidar como o MDB do novo regime. Mas eu queria, Thaís, deixa eu facilitar a tua vida aqui, porque isso é uma coisa que a gente discutindo, enfim, os problemas terríveis dessa tese da detração, a gente não entrou em outros elementos que dizem respeito à fixação de regime. Veja, como é que você fixa o regime inicial de pena, segundo o nosso Código Penal? Você tem 3 critérios. O primeiro critério é o tempo de pena aplicado, né? O quantum de pena lá da condenação. O segundo critério é reincidência ou primariedade do cidadão condenado. No caso do Lula, é primário, não tem muito problema. E terceiro, nós temos a utilização do artigo 59 do Código Penal, ou seja, das circunstâncias judiciais. O que quer dizer isso? Se você tem o tempo correto e se você é primário, mesmo assim, não quer dizer que você vai receber o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável, porque nós temos que olhar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Romos, você quando fez a graduação, estudou isso no Penal 2, você se lembra da dosimetria de pena, processo trifásico, ou seja, esse artigo 59, ele é utilizado para fixação de pena e para fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Aí eu estou com o meu Código Penal aberto aqui, deixa eu só ler rapidinho para vocês o que é o artigo 59. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, aí fala que as penas todas. Bom, você usa isso para fixação do regime inicial de pena, um terceiro critério.
Como é que você sabe que o artigo 59 está ruim para a pessoa? Né? Como é que você sabe que está desfavorável e isso pode ser utilizado tanto para poder... pode ser utilizado em geral para poder piorar a situação do cidadão que foi reconhecido como cometendo um crime. Você analisa a pena base, ou seja, a primeira fase da fixação de pena você analisa a pena base. Como é que você sabe que o artigo 59 está desfavorável? Quando a fixação da pena base se dá acima do mínimo legal. Se o 59, se todas essas circunstâncias que eu acabei de ler para vocês estiverem ótimas, estiverem boas, você recebe na pena base a pena mínima do crime. Agora, se o 59 estiver desfavorável, você vai receber uma pena base acima do mínimo legal. Aí, olha só, tá? Condenação do Lula. Corrupção passiva tá lá no artigo 317 do Código Penal. 2 a 12 anos. Qual foi a pena base do Lula? 5 anos. Ou seja, já houve uma análise desfavorável para ele no artigo 59. Lavagem de dinheiro, o artigo 1º da Lei 9.613, que é de 3 até a 10 anos. Qual foi a pena base que o Lula recebeu? 4 anos. Então, nos dois crimes, ele teve a pena base acima do mínimo legal. Na corrupção passiva, bem acima do mínimo legal. Então, você pode interpretar que esse critério de fixação do regime inicial de pena está desfavorável para o Lula. Então, se você pegar essa tese da detração e imagine que o STJ aceite ela redondinha do jeito que o PT jurídico supostamente quer, redonda. Redondinha não, mesmo né? Assim, pelo contrário, totalmente, Fernando, que ela aceite totalmente errado, né? Como o PT jurídico quer, digamos assim. Exato. Toda errado. Mesmo se aceitar daquele jeito, ele pode virar e falar o seguinte: olha, tudo bem, a pena ficou abaixo de 8 anos, a princípio seria o regime semiaberto, mas como as circunstâncias do artigo 59 estão desfavoráveis, nós mantemos ele no fechado. Isso está na lei e isso dá para fazer. É por isso que esse hype que a galera faz de que Lula vai ser solto e tudo mais é uma coisa muito complicada, porque existem outros subterfúgios da lei penal que permitiriam ele ficar no regime fechado. Essa questão da detração é tão gritante que a gente ficou nela, mas tem esses outros elementos que colocam aí e que colocam em xeque essa tese, sabe? Artigo 59 é o terceiro critério para que você leve em consideração para a fixação do regime de pena. Aí, se o 59 for desfavorável, mesmo a pessoa tendo, segundo o quantum da pena, de direito ao semiaberto, você pode manter ela no fechado. Muito bem, Thaís. Olha, então você tem essa possibilidade que você colocou aí, mas temos também essa outra possibilidade que o Fernando levanta, que é mais simples ainda, né? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Entendi. Então não precisa nem... Mas eu ainda acho que eu acho que para colocar todo mundo numa situação segura, que deve estar uma pressão muito grande dos outros políticos, das outras pessoas que estão presas. O Cunha está preso em segunda ou terceira instância? Ele está em segunda. Ele teve confirmado, inclusive a pena dele foi... O pessoal fala que o julgamento do Lula foi rápido, do Eduardo Cunha também foi bem rápido no TRF4, e eles reduziram a pena. Lá no final de 2017, reduziram bastante a pena que tinha sido dada pelo Sérgio Moro. Bom, eu acredito que essa minha hipótese, ela pode acontecer porque faz bem o feitio do PT jurídico, né? Essa encenação, daí esse tempo dá o período para juntar esse dinheiro, para fazer esse lobby político do PT. Você, ao mesmo tempo, consegue derrubar a prisão de segunda instância e manter o Lula preso. Fortalecer o PT jurídico, fortalecer o PT jurídico nesse contexto de disputa interna para a presença do PT. O lobby político. Sim.
E tem a questão do que você falou do Lula estar dentro da jogada, que tem o que eu chamo de senha Gilmar, né? Que logo que ele foi preso, o Gilmar jogou a senha lá da liberdade dele, que era, tipo, você cala a boca, sai do jogo político, lembra? Sai, retira a sua candidatura que a gente aqui dá um jeito de te mandar para casa. Isso aí tá dado desde, acho que abril, maio, logo depois que ele foi preso. E, na época, se aventou que tem um desconforto entre os ministros, né, que são mais, vamos supor, constitucionalistas. Imagino que deve ser o Marco Aurélio, que estava muito indignado no dia de julgamento, embora não acho que seja lá uma pessoa boazinha, mas acho que tem um desconforto grande com a situação humana do Lula em alguma medida. E talvez essa história da namorada seja para tornar ainda mais constrangedor, né? Assim, para deixar esses atores mais suscetíveis a esse telecat aí. A namorada também ajuda, Thaís. A namorada também ajuda com a história de assim, poxa, ajuda na vaquinha, o Lula quer ser feliz, pô, já perdeu a mulher, perdeu o neto, perdeu o irmão, vamos dar uma chance para ele, pro velhinho, né, ter o seu fim de vida, descanso mais que merecido com alguém que esquente seu pé à noite na cama no inverno. E que converge com a senha do Gilmar, né? Que é uma ideia, ele vai sair para ter uma vida dele, casada no sítio que ele vai reformar, e enfim. E a minha dúvida, que eu acho que você sabe responder, Rômulus, é essa questão, uma embaixada, um embaixador. Eu sei que algumas coisas elas são tidas como internacionais, sei lá, o carro da embaixada ele é do país, né? Então, assim, em que medida que as coisas se tornam do outro país? Assim, se o embaixador estiver num lugar, aquele lugar... Porque eu fico pensando, como o Lula está cercado de traidores. Como que ele conseguiria se asilar? Teria que ser uma estratégia, eu não sei, existe um ofício assim, que alguém leve dentro do, sei lá... Essa questão é muito difícil. Então, leve na mão dele e eles... Essa questão é muito difícil, de fato, lá pela Convenção de Viena, né, de representação diplomática. Você tem a inviolabilidade da embaixada. Primeiro, o pessoal costuma dizer, a embaixada é território estrangeiro. Não é assim, isso é uma ficção, mas já se disse isso no século XIX, mas hoje em dia a gente entende que ela tem imunidade de jurisdição e imunidade de execução. Relativizada atualmente, também não vamos absolutizar isso, porque acabou os Estados Unidos de invadir a embaixada da Venezuela lá em Washington. Então, assim, também não vamos... Estamos em tempos estranhos e que não tem mais direito internacional, né? Os Estados Unidos invadiu preventivamente o Iraque. Eu lembro que eu tinha aula na faculdade com Celso Mello, né? Um grande internacionalista. Não é esse do STF, não. É um muito melhor, já falecido. Uma das maiores autoridades de direito internacional do Brasil. Na época ele era até diretor da faculdade da UERJ, ao mesmo tempo que dava aula pra gente, e ele no fim da vida estava muito desgostoso, assim, falava, olha, não sei nem por que eu tô dando aula aqui pra vocês, mas você chega aí, acho que era o terceiro período, né, você todo, tem aula com o Celso, ele fala, isso aqui que tudo que eu tô falando é uma inutilidade, não existe mais nada, olha os Estados Unidos no Iraque, não tem, aí, não, isso era uma figura, ele falava assim, olha, sinceramente pra vocês jovens aí, o mundo tá tão... Ele falava uma palavra mais baixa, mas está tão ferrado que temos algumas soluções. Aqui estamos no 7º andar, vocês podem fazer suicídio coletivo, pulando aqui da janela. E para as meninas, ou de repente até para os meninos também, eu sugiro também a prostituição, de repente, nessa subsistência. É uma figuraça, Celso Mello. Não o Celso de Mello. Celso de Mello é o outro. O Celso Mello. E aí ele dizia isso, que era uma inutilidade. Então a gente também não pode, assim, a essa altura do campeonato, dizer, é absoluto, com certeza... Se ele estiver numa embaixada, não vai acontecer nada. Aí, o que fortaleceria isso? Se não fosse numa embaixada vagabunda, se fosse numa embaixada de um país que pode responder, como a embaixada da Rússia. Agora, Thaís, essa hipótese fica muito dificultada, porque, primeiro, eles sabem que tem essa possibilidade, e muito possivelmente, se ele sair, ele vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Então, vão monitorar 24 horas por dia os passos dele. Agora, em princípio, sim, o carro da embaixada também é inviolável. Agora... Né? Assim, se o cara invadiu e está a embaixada da Venezuela em Washington, imagina o carro da embaixada se eles não fazem uma blitz e param o carro, porque ele vai estar com a tornozeleira. O que me preocupa, Rômulo, não é a tornozeleira eletrônica, são essas pessoas que cercam ele. Porque se tivesse um plano lindíssimo da Rússia para levá-lo, é muito difícil ele esconder desse povo do PT jurídico, né? Então, assim, vai vir uma pessoa da embaixada que daí eu vou
escapar, eu vou pegar um caminho pela garagem, vou entrar num carro. Como é que ele vai criar qualquer plano que seja com essas pessoas? Elas são muito mais perigosas e fofoqueiras do que a própria tornozeleira. Então, eu acho assim... Ô, Thaís, eu seria quero até te maravilhoso. ajudar nesse raciocínio. Eu consigo imaginar Eu quero te ajudar nesse raciocínio uma pelo seguinte. possibilidade dele... Eu queria te ajudar nesse raciocínio com o seguinte. Os russos com certeza sabem dos infiltrados do PT e não é de agora, não. Sabem de há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei se foi através dos russos, mas o Wellington Calazans já sabia de alguns nomes infiltrados no PT desde antes do PT chegar ao governo. E durante o governo, ele avisou para diversas pessoas que ele procurou no PT, que ele tinha contato, pessoas com mandato, inclusive falou, olha, essa pessoa aí, até você conhece pessoalmente, digamos assim. Uma que você conheceu pessoalmente, Thaís Moy. Assim, essa pessoa aí, eu fui informada aqui por pessoas de inteligência fora que é infiltrada. Então, eu tenho certeza que mesmo que o Vladimir Putin tenha esse plano, tivesse esse plano, viesse a fazer essa ousadia, arriscar outros interesses que para eles são super estratégicos, como Venezuela, Irã, etc., ele certamente não ia fazer nada disso, enquanto essas pessoas, né, continuarem no entorno do Lula e sabendo dos seus planos, enfim, podendo influenciar, porque Vladimir Putin é tudo menos otário, entendeu? Ninguém gosta do otário, né? O otário, né, pô, eu vou ajudar um otário, entendeu? Vou me arriscar, botar o meu pescoço na jogada por uma pessoa que continua com esse pessoal que nós aqui sabemos e avisamos há quase 20 anos que eram infiltrados, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode contar com o envolvimento desse, enquanto o pessoal do PT Jurídico continuar gozando da confiança, ou pelo menos da proximidade do Lula, eles não vão fazer um movimento desse. E é esse ponto que me faz acreditar que a estratégia de que um dos objetivos dessa farsa da detração, de tira o Lula, deixa o Lula, volta o Lula, é também uma maneira de fazer algo que eles querem há muito tempo, que é tirá-lo da PF, né? Da superintendência, e colocar num quartel, coisas que já está sendo cogitado há muito tempo. O que impediria isso? Primeiro, uma comoção popular. Eles já fizeram o teste no dia, infelizmente, do velório, perceberam que o PT consegue abafar e pacificar a militância. É incrível o poder que eles têm disso. E a segunda questão seria essa, do Lula ter um insight e decidir ir para um asilo, né, fazer um asilo numa embaixada. Só que é inviável com as pessoas que estão cercando ele, enfim, então eu acho que está muito fechadinho a possibilidade de que ele saia e volte para um quartel também, né? Então, tá bem difícil. É isso. Mas aí. Eu acho que existem muito mais possibilidades de que a situação do Lula piore bastante do que melhore. Então, é muito triste ver a empolgação e a alegria das pessoas. Eu queria estar mesmo que ele esteja conversando, né, Thaís? Mesmo que ele esteja conversando e ache, a gente tem que lembrar de dizer disso, eu também acho que é para pior. Mesmo que ele esteja achando, enfim, negociando com o pessoal alguma coisa, vamos lembrar sempre da fábula do sapo e do escorpião. O escorpião trai e ferrou o sapo porque é da sua natureza. Para a gente concluir a conversa, eu queria só comentar sobre a questão da vaquinha, né? Mais um CQD, mais um como queremos demonstrar, plaquinha eu já sabia, aqui de vocês expressionauta, porque a gente avisou isso mais de mês, Fernando. Quando que foi aquela participação em que você veio aqui? Eu não lembro, deve ter umas 4 semanas, né, que você veio aqui pela primeira vez, em que a gente veio falar da questão da detração, e já ali a gente levantava a hipótese de que uma das motivações principais dessa história de detração era poder possibilitar a vaquinha Lula livre, aquela falando, olha, o Lula pode sair da cadeia hoje para ser feliz lá com a Janja no sítio, só depende, ele não merece, ele que fez tanto não merece isso, só depende de você, da sua generosidade, abra a carteira e ajude o Lula a ser feliz no fim da sua vida, nos últimos anos da sua vida. Isso, logicamente, é um poder muito grande de arrecadação, digamos assim, legítima, mas possibilita, em tese, também o esquentamento de caixa 2, porque qual seria o motivo para o PT justificar um grande ingresso repentino de dinheiro? Tem alguma coisa que, de repente, ia entrar um grande volume? Agora você fala, não, é o Lula, olha como ele é querido e tal, não sei o quê. Aí você tem uma justificativa, né, para ali, escondido nessas coisas de crowdfunding, né, muita gente doando e tal, não sei o quê, esquentar dinheiro de caixa 2, que, como nós sabemos, né, esse comitê Lula Livre que abriu essa conta corrente
e já está até fazendo divulgação, que é o que eu vou mostrar agora, eles não são do Lula, não são controlados pela família do Lula, não são controlados pelos advogados do Lula, são controlados pelo PT jurídico. Pelo PT jurídico, são eles que controlam. Então, vamos imaginar, por tudo isso aí que a gente falou aqui com o Fernando e com a Thaís, que no final o Lula não saia. Eles já estão com a vaquinha na rua, arrecadando, já estão. A conta já está aberta, e eu soube disso por dentro, há um mês. Também é por isso que eu aventei logo a hipótese aqui e falei quando você veio, Fernando, da primeira vez. Porque eu sabia que a conta já estava aberta. Então já estavam contando com a história, desde que surgiu a detração, surgiu casada a história da conta corrente da doação. Então, vamos, por tudo que a gente conversou aqui, vamos supor que o dinheiro seja arrecadado, que a vaquinha já está na rua, e o Lula não saia. O que fazer com esse dinheiro? O que fazer com esse dinheiro? Não é verdade? Então, assim, eles vão devolver para cada pessoa ou vão falar que o dinheiro vai continuar sendo usado para lutar pelo Lula livre? E aí você pergunta, o que é lutar pelo Lula livre? É pegar esse dinheiro e ficar fazendo caravana do Haddad para a militância interna do PT, para fortalecer ele na disputa interna de novembro agora, para a presidência do PT? Ou é pagar a defesa dele, dos advogados dele, que estão sem receber, se bobear mais de ano, desde que os bens do Lula foram bloqueados, e pagar, ou ajudar a pagar as despesas da família dele, com a qual ele disse que está extremamente preocupado, estando preso, da entrevista que ele deu à Folha de São Paulo e ao País, e que a gente sabe que estão em situação de penúria. O Lurian veio tendo que vender ovo de Páscoa, né? O filho tendo que ser alocado lá numa assessoria de um deputado estadual de São Paulo. E os outros filhos todos, que a gente não sabe. Quem vai dar um emprego para um filho do Lula? Para ficar tendo uma inspeção da Receita Federal toda semana no seu estabelecimento comercial? Ninguém vai. Filhos, netos, bisnetos, né? Ele já tem bisneto. Quem vai querer empregar essas pessoas para se expor com a juristocracia? Então, eles dependem. E por que eles estão na situação de penúria e o PT pagando 1,7 milhão para o Eugênio Aragão? Como você explica isso? Como que o PT paga 1,7 milhão para o Eugênio Aragão e não paga os advogados da defesa do Lula? O que é mais Lula livre? A candidatura do Haddad ou a defesa dele continuar e não ser estrangulada financeiramente? Então, é muito fácil desmoralizar a história de vaquinha. E eu queria mostrar a postagem que eu coloquei no Facebook ontem com os flagrantes. Vieram me avisar, mais uma vez, eu não vejo, nem por, por contrariedade, não. Até vejo essas coisas da Globo, mas eu não costumo ver o Brasil 171 por falta de tempo. Mas o pessoal expressional está sempre atento, me alertou que ontem já começou a divulgação da vaquinha no ar, aproveitando, então precisava até desse buzz midiático, assim, desse zum do Lula vai sair, para poder fazer o lançamento oficial. A conta já está aberta há mês, mas precisava do buzz inicial para lançar a campanha da arrecadação. Então, milagrosamente vem a história da PGR, o Lula vai sair, e aí o pessoal começa a fazer a divulgação de que precisa arrecadar desde já o dinheiro. Então, eu acho que foi o Antônio Buda Ferreira, mas várias pessoas me mandaram isso aqui, mas eu gostei muito do comentário do Antônio Buda Ferreira, nosso amigo aí do Twitter, do Facebook, que estava assistindo lá a live do 171, e aí ele comentou isso aqui, né? Quando começou o negócio lá, o papo de arrecadação, pô, não tá boa essa entrada. Ah, não consigo, peraí, eu vou aos poucos aqui falando. Olha, ele estava lá, ele estava comentando no chat, eu não sei se ele não foi banido depois disso, depois você conta pra gente aí, Antônio. Mas ele botou o seguinte, ó. E agora sim tá na tela, ó. E mais uma vaquinha, daqui a pouco o PT jurídico vai ficar bilionário e vão se aposentar. Diferentemente de mim, né? Porque o PT já acertou que vai, inclusive, entregar a reforma da Previdência para fazer a frente ampla com o PSDB. Então a gente fica aí nessa dúvida. Aí outras fotos aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a segunda? Não, essa não é a segunda foto. Peraí, cadê? Ó? Não, é sim. Porque essa era a vaquinha, aí a gente precisa ver quem que ontem, né, quis capitalizar essa história do Ministério Público Federal. Um ícone, né, um expoente do PT jurídico, a Carol Proner, a própria autora da tese canhestra, né? A palavra do Fernando Nogueira, da detração penal. Então ela foi lá comemorar, né, no Twitter, no Facebook, botou: o Ministério Público diz ao STJ que Lula tem o direito de progredir para o regime semiaberto. Lembram da tese da detração? Não tem como esquecer, Carol Proner, não tem como esquecer dela. Aí ela bota, pois, e aí marca a outra autora do artigo. Aí na sequência, deixa eu ver aqui a foto que eu botei, a outra é essa aqui, né? Porque o Cesare, nosso amigo aí também, expressionalta, que se manifesta bastante nas redes sociais, ele tinha colocado esse que aparece aqui embaixo na tela, quando a gente publicou aquele artigo falando que o Eugênio Aragão recebeu 1,76 milhão para fazer a suposta defesa, né, do PT na eleição, supostamente o interesse da coligação, que era para quem ele é advogado diretamente, era manter o Lula candidato e não passar pelo Haddad. A gente sabe que a realidade parece ser bastante diferente.
Mas aqui o César tinha falado, né? Porque o Aragão foi meio populista tempos atrás, quando ele fez aquele rompimento fake com o Rodrigo Janot, e aí ele botou naquele artigo em que ele detona o Rodrigo Janot de maneira cenográfica, mas ele fala assim, ai, meus filhos, né, eu estou ensinando meus filhos a ter valores, eles bebem água em copo de requeijão em casa, e não sei o que tal, que é para, né, saber. Aí o César ele falou o seguinte, né, dando a entender que ele era uma pessoa simples, né, ele falou, sou apegado às coisas simples da vida e tal. Aí o César ele perguntou dias atrás, quando eu publiquei o artigo, com quantos copos de requeijão conseguimos comprar com 1,76 milhão de reais? Aí ele falou que essa era a pergunta do dia. Aí eu falei que a nova pergunta do dia, depois de ontem, em que eles finalmente abrem o jogo e lançam a campanha de arrecadação da vaquinha, é a nova pergunta do dia aí já sou eu falando. Quantos votos no Congresso do PT de novembro, que elege a nova direção, compraria a detração, entre aspas, vaquinha da Carol Proner, essa que estava comemorando ontem? E aí marquei aqui e falei, abre o olho, Gleisi Hoffmann. Ela que está nessa disputa com a Haddad, abre o olho. E aí, mais uma colocação que eu acho que é muito pertinente, né? A gente vem aí de publicar na segunda-feira e na terça-feira essa questão do 1,76 milhão recebido pelo Eugênio Aragão, e antes, no fim de semana, a gente tinha publicado que o Vadir Damus, mesmo não sendo reeleito, conseguiu descolar lá na Câmara dos Deputados um salário de 21 mil mensais. Eu falei, bom, gente, então, à luz desse dinheiro que o PT jurídico está tirando, às custas da sigla, às custas da simpatia que as pessoas têm pelo Lula e pelo partido, o Eugênio Aragão certamente vai doar já na abertura ao menos R$1 milhão, né? Não tenho dúvida disso. E da mesma forma também o Vadir Damus vai se ver moralmente obrigado a pegar um empréstimo consignado, aquele que desconta na folha, de R$500 mil, agora que ele é um funcionário público, né, as taxas de juros são baixíssimas. Vai pegar um consignado de R$500 mil para descontar em 48 parcelas, né, 4 anos, nesses 21 mil que ele está tirando mensalmente lá na Câmara. Eu tenho certeza, com isso aí, imagina, R$1,5 milhão já passa da metade da multa, né? Vai ser muito fácil atingir o objetivo, eu não tenho certeza. E aí, por fim, tem uma pessoa também que é muito bem de vida, que eu tenho certeza que também vai poder dar uma contribuição fenomenal para a campanha, que é o DJ Paul Pepper, o deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara. Mas eu fiquei me perguntando com o que ele vai entrar, porque além de poder entrar com dinheiro, né, ele que é um empresário bem sucedido, embora muito discreto, né, tão discreto que chega a ser oculto, ele vai entrar, ele pode também entrar com arroz, com arroz tipo exportação, arroz fantasma tipo exportação, ou com gasolina, né, que segundo o primo dele é usada para lavar dinheiro num posto lá na cidade de Uruguaiana, na fronteira do Brasil com Uruguai, aquele paraíso fiscal. Interessante. Então, é isso, né? A gente fica, mais uma vez, você que é expressionauta, a verdade chegou primeiro aqui no Duplo Expresso, né? A gente avisou tempos atrás aqui que isso ocorreria, que já estava tudo pronto, fomos informados por quem estava de dentro do PT olhando essa articulação da vaquinha, e não deu outro. Eles precisavam do chute inicial. E o chute inicial foi essa história da PGR. Lembrando que o Eugênio Aragão saiu ontem da PGR e ainda é muito próximo de gente lá. Então, de repente, isso teve a participação, pode ter tido a participação direta do Eugênio Aragão para conseguir. E mais uma vez, Fernando, eu quero lembrar que você falou ontem, que quem assinou aquela peça na PGR não se comprometeu com a tese da detração. É uma peça João sem braço, típica de quem não quer se comprometer, lacônica, como você colocou, em que eles falam progressão de regime, que é uma coisa, aí depois eles citam sem elaborar o artigo da detração no Código Penal e sequer aplicam essa tese ao caso concreto, dizendo, não, então é isso, começou no dia tal, o Lula, então, aplicando, não. Eles colocam assim, ó, progressão de regime, artigo tal do Código Penal, sem sequer citar a palavra detração, e aí no final fala, não, então por isso o Lula já tem direito ao regime semiaberto, sem sequer aplicar, o que é super esquisito e típico de quem não quer se comprometer, porque era uma vergonha absoluta, né? Então, até eles, mas de qualquer forma, ficou de um jeito lacônico, cada um pode ler o que quer, então possibilita que a Carol Proner vá para o Twitter e fale, olha, foi a detração, aí outras pessoas mais falam, não, é progressão de regime, mas o que justificou a progressão e tal? Fica difícil. Então, isso era importante, de repente, foi alguma intermediação aí do Eugênio Aragão, conseguiu esse pronunciamento João Sem Braço para poder possibilitar o kickoff aí, o início da campanha arrecadatória. E aí eu compartilhei essas fotos no Facebook e no Twitter, se você quiser depois você veja lá esses prints aí engraçados. E aí eu falei, ó, dito e feito, vaquinha do Lula, né, entre aspas, na mão do PT jurídico. Esse pessoal não dá ponto sem nó. Avisamos no programa dessa jogada há um mês. Haja spoiler no Duplo Expresso. E aí o texto que eu coloquei lá no Twitter, aqui está o link do vídeo, se você quiser assistir lá no Brasil 171, o pessoal lançando a vaquinha, tá aqui o link, é só você clicar nesse link lá no Facebook ou no Twitter. E aí eu
partilhei esse link com a seguinte descrição. Ó. Todos para astronauta em Jogral. Eu já sabia. Olha aí o anúncio do que avisamos há mais de um mês. Vem aí a vaquinha do Lula, graças a tal detração, entre aspas, vaquinha do Lula também está entre aspas, da Carol Proner. Se Lula sair, o PT jurídico perderia, ao mesmo tempo, as caravanas do Haddad e também perderia essa grana, que vai entrar aí, seja ela grana doada, seja, hipoteticamente, até esquentamento de caixa 2. Não tem mais justificativa para um grande influxo de dinheiro na sigla. Logo, se ele perderia duas coisas que são fundamentais, você acha que o Lula vai sair ou não? Então, como disse a nossa amiga Mônica Uspes, personalta, é spoiler demais para um site só. E aí, é o principal agora que a gente deve... Aí, vocês, personalta, mais uma vez eu peço que você vista a camisa e infernize nas sessões de comentário, nas redes sociais, cada vez que eles vierem com essa safadeza de vaquinha supostamente do Lula, que é o seguinte, ó, vamos quebrar a perna deles exigindo, caso o Lula não saia, que esse dinheiro vá para pagar a sua defesa, que não recebe a tempo, está sendo estrangulada financeiramente, e ajudar os filhos que estão em necessidade. A conta corrente não deve ficar em nome desse suposto comitê Lula Livre, que é o PT jurídico. Não, ela tem que estar em nome de um procurador designado para o Lula. Não é vaquinha do Lula? Quem pode controlar essa conta tem que ser alguém que esteja vendo os interesses do Lula e que seja desapegado com bens materiais. Não com o Eugênio 1,76 bilhão Aragão ou com Fernando Haddad. E aí, concluindo aqui, o perigo maior que expõe o Lula ainda mais perante o judiciário, como se já não tivesse problema suficiente, é estarem querendo, aí eu não sei, é uma hipótese, esquentar a caixa 2 e usar isso como uma justificativa para usar a popularidade de Lula para justificar um grande influxo de dinheiro para dentro do PT. Com isso, eu concluo a minha parte sobre o tema, pelo menos por hoje. Eu pediria que o Fernando Nogueira e a Thaís Moia dessem uma palavra final. Primeiro, o Fernando aí que começou com a gente. Fernando, para concluir a conversa por hoje aí sobre isso. Abre aí o seu microfone. Ah, pronto, pode falar. Ótimo. Para concluir, né? Falar 4 coisinhas rapidamente. Primeiro, esse negócio de ficar comemorando esse parecer da sub-PGR Áurea é uma coisa meio complicada, por quê? Porque ela já deu outros pareceres, ela funciona ali perto, junto ao STJ, ela já deu outros pareceres favoráveis ao Lula. Então, ela falou sobre suspeição do Moro, ela deu um parecer favorável também na ação lá sobre o acervo da presidência do Lula, ou seja, e já foi ignorada mais de uma vez. Então, para esse parecer ser desconsiderado novamente, é fácil. Outra coisa, Thaís, essa questão do Lula ser mandado para um quartel é uma coisa que é iminente. Sabe por quê? Porque não tem norma que mantenha ele na Superintendência de Polícia Federal. Não existe lei que garanta isso. O que garante isso é a boa vontade das autoridades e principalmente o medo de uma comoção social de tirar ele de lá. Agora, quando o pessoal analisa de fato que essa comoção social não existirá, até pela atuação desse PT jurídico que consegue apaziguar a militância, você consegue tirar ele e jogar ele no quartel do Exército. E ali ele fica bem mais isolado. Né? Eu também acho, Romulo, que o asilo é difícil, a situação do Lula é muito grave, porque mesmo indo para a Embaixada da Rússia, o Putin não vai arriscar o projeto dele de integração eurasiana e tudo mais, por causa do Lula. Só se ele tiver certeza que com a volta do Lula e com o Lula asilado na Embaixada da Rússia, ele vai conseguir reposicionar o Brasil nos BRICS, lá no projeto maior, o que também não dá para confiar demais. Então, a situação do Lula é gravíssima. Aí, para poder terminar mesmo, só para a gente poder relembrar, a questão da vaquinha, assim, eles pegam no contrapé porque tem certas coisas que o pessoal não conhece. Você tem duas coisas, o pessoal confunde na hora que vai falar, eu vi alguns vídeos aí do pessoal discutindo isso daí, dessa blogosfera, né? E confundem multa com reparação de danos, são duas coisas diferentes. Mas, de toda forma, a multa está lá, a multa é pena, está lá no artigo 49 seguinte do Código Penal, e por causa do teu professor, o Barroso, numa das execuções penais lá do Mensalão, ele criou da cabeça dele o critério de que pagamento de multa, se não pagasse a multa, você não progredia de regime. E a reparação de dano, a
restrição para progressão de regime, se você não repara o dano, está lá no Código Penal, artigo 33, parágrafo 4º, e até o Cristiano e a Valesca tentaram discutir a constitucionalidade dessa norma, mas não conseguiram. Reafirmou-se a constitucionalidade. Só que o que o pessoal não explica é que você não progride de regime sem pagar a multa ou a reparação do dano, você não vai progredir de regime se você tem bens, se você tem grana e não paga. E outra, ou seja, a impossibilidade absoluta você tem grana, você não quer pagar. É uma forma de coerção. Agora, se a pessoa é absolutamente incapaz de pagar, porque os bens dela estão bloqueados ou porque ela não tem grana, ela progride, sem problemas. Outra coisa, se ela fizer um plano de parcelamento, porque o Lula, querendo ou não, uma hora vai ter que segurar essa bomba. Mas faz um plano de parcelamento de acordo com as suas condições. Por exemplo, ele vai para o semiaberto, recebe um emprego, sei lá, de 5 pau, e faz um parcelamento de 1.500 todo mês para poder pagar 2 milhões. Isso é possível. Aí, quando ele falecer, aí a coisa deixa de existir. Você pode ter o parcelamento também. Ou seja, o que eu quero dizer? Isso é uma questão técnica. Interessantíssimo isso que você está falando, hein, Fernando? Obrigado aí, eu não tinha pensado sobre isso, hein? Interessantíssimo isso que você está falando. Então, conclui aí, porque isso é importante. Certo. Você não tem como impor um regime integralmente, eternamente fechado a alguém, porque ela não tem grana. Você não pode fazer isso. A pessoa só não vai progredir se ela tiver bens e não pagar, ou se ela recusar um parcelamento de acordo com as suas condições de pagamento. Então, o Lula pode progredir. Não há necessidade de fazer essa vaquinha e juntar esses 2 milhões agora, porque existe uma série de outras possibilidades para que ele possa progredir. Então, o pessoal joga com essa desinformação para poder arrecadar essa grana toda. No final das contas, não vai haver a necessidade estrita de pagamento do valor todo em bloco, e o Lula progride de regime, arruma um emprego, ganha uma grana, paga parcelado de acordo com as suas condições, e essa grana aí, enfim, fica para alguma outra finalidade que o partido entenda por bem. É mais ou menos por aí, esse jogo de desinformação. Olha que safadeza, olha que nem eu que estudei direito tinha tentado para isso, hein, Fernando? Ainda bem que nós temos você aqui para ajudar a desmascarar. Então, quer dizer, essa vaquinha já ab início, né, como a gente fala no direito, mas já de largada é uma sem vergonhice, porque o Lula ou desbloqueia os bens do Lula para ele pagar a multa que ele pode pagar, ou então, se não desbloqueia, ele não pode pagar e progrediria da mesma forma se fosse progredir. Então, essa vaquinha é 100% contra o Vigário, aí um golpe para realmente financiar o PT jurídico no seu projeto de tomada do PT e de consolidação como o MDB, o novo MDB da nova ditadura. Thaís Moia, para a gente concluir a conversa hoje. Então, acho que para concluir, agregando, quando vocês falavam, eu pensei aqui que essa minha hipótese é um pouco fantasiosa e difícil de entender, mas eu acho que, por isso que eu acredito nela, porque é assim que tem funcionado, né, as questões jurídicas do Lula, bastante confusas e com muitas encenações. Daí 2 pontos que eu quero acrescentar aqui, que é das necessidades dessa encenação jurídica e de todo esse arcabouço do Lula, que é uma coisa que até agora está muito frágil. Que acho que vocês comentaram ontem, o Fernando falou, de toda essa questão do Lula, tem algo que atravessa que está muito frágil e isso precisa ser corrigido, que é a isonomia, né? Essa coisa tá evidente que o Lula está sendo tripudiado, né? E isso precisa, de alguma maneira, ser corrigido, né? Precisa dar alguns retoques. E ontem o Fernando falou, eu acho uma sagacidade enorme, que esse relatório, ele não serve para nada, além de ser depois um álibi de dizer, tá vendo? O Estado não jogou sempre contra o Lula, né? E isso vai ter um peso, querendo ou não, no julgamento da ONU, vai de alguma maneira contrapor nas conversas internacionais, por exemplo,
o Papa e algum representante, não sei se é um procurador, parece que o Papa está se posicionando agora publicamente contra a situação do Lula, associações jurídicas, né, da América, enfim. Eu acho que essa situação da perseguição do Lula precisa ser corrigida. E esse contexto que eu tentei desenhar, ele consegue corrigir, essa sincronia dos tribunais tem esse efeito. Primeiro, que possibilitou um parecer do Ministério Público Federal que, de alguma maneira, positivo ao que a defesa do Lula pede e tal, e permite que o STF seja constitucional, diga assim, não vamos parar com essa coisa, se não tem prisão de segunda instância, daí se eles vão colocar para a terceira ou trânsito em julgado, é uma coisa que eu acho que ainda está em aberto. Eles reafirmam, trazem mais um pouco dessa maquiagem de legalidade e, no bojo, eles derrubam a possibilidade de complementação de pena do Lula de prisão por conta do sítio. Então, assim, mais uma questão para dizer, tá vendo? Ele não foi, não está sendo perseguido, ele está tendo vitórias dentro dos tribunais, né? Então, não é correto dizer. Isso a Globo adora, né? Fazer. A Miriam Leitão é a primeira. Presta atenção, ela é a primeira a pegar assim, qualquer coisinha do processo e falar: vejam, não, aqui, essa vírgula aqui mostra que o Lula não é perseguido. Aí o antagonista também fala. Então, eu acho que todo esse desenho que eu fiz, ele consegue lapidar essa fragilidade do processo do Lula, que vai ficar insustentável no âmbito internacional, como já está ficando. E, querendo ou não, a ONU vai ter que tomar uma posição ainda esse ano, nesse semestre. Então, eu ainda acho que é possível essa possibilidade de que seja uma grande encenação para cair de vez essa questão da segunda instância, porém, o Lula permanecer porque ele mesmo pediu uma detração, portanto, ele só vai sair em agosto do ano que vem. Vai ficar feíssimo para a defesa, por mais que eles tenham um contrato de gaveta. Aí até lá ninguém vai lembrar que foi a Proner, né? Ela ainda vai ficar de advogada bacana que cuida do Lula. Ela vai pagar esse tweet com certeza. Isso. Não, minha gente. Se bobear, ela ainda vai falar o seguinte, podia ter conseguido a detração do jeito que eu queria, mas não conseguiu porque a Valesca e o Zanin ficam fazendo esse afrontamento com o judiciário, criou espírito de corpo, como eles costumam dizer para o Lula. Obrigado, agradeço aos dois aí, Fernando Nogueira, Thaís Moia, e eu queria concluir agora de vez com um último comentário, que é o seguinte, eu queria agradecer imensamente a Rita de Cássia Ângelo, nossa amiga expressionauta, porque foi ela que no dia, Fernando, que a gente falou da vaquinha a primeira vez, num superchat falou, não, vaquinha, se for, é para a família do Lula. Aí a gente retrabalhou isso, colocou também a questão da defesa, que a gente sabe que o Sérgio Moro quer estrangular financeiramente, foi para isso que ele congelou os bens do Lula. E então queria agradecer e mais uma vez registrar a nossa satisfação com esse senso de comunidade que existe aqui no Duplo Expresso e dessa construção coletiva do conhecimento da luta. Então eu queria agradecer na pessoa da Rita de Cássia Ângelo a cada um de vocês, expressionautas, que certamente vão vestir a camisa e vão ajudar a desmoralizar com tudo que a gente aprendeu aqui hoje com o Fernando Nogueira e com a análise da Thaís Moia, que sempre consegue ver o que está por trás, desmascarar essa história de vaquinha, que, além de tudo, ainda expõe juridicamente mais ainda o presidente Lula. E último comentário ainda na dimensão internacional, é quase certeza, Fernando e Thaís, que o Vladimir Putin, mesmo que se o Lula ligasse para ele e falasse, por favor, me ajuda, não ia arriscar, como o Fernando falou, o projeto dele eurasiano, o pé na Venezuela, a questão do Irã que está tensa. Por quê? Porque ele vai lembrar certamente que em 2012, antes da confusão de 2013, ele avisou a Dilma Rousseff de que ela era a bola da vez, né, de que o Brasil era a bola da vez, porque eles estavam monitorando a inteligência americana, e ela não só não fez nada, como
compôs com golpe, né? Fez, na verdade, o impeachment foi um autogolpe dela, junto com, né, as outras partes, porque ela não podia entregar mais, porque ia ficar muito feio com as bases. Então falou, olha, eu entreguei até onde eu podia aqui com o Levi. Agora, para fazer mais, tem que ser vocês mesmos. E tinha combinado um golden parachute, né? Um paraquedas dourado da aposentadoria dela, podendo preservar os direitos políticos e poder concorrer ao Senado em Minas Gerais. Então, Vladimir Putin, que não é bobo, certamente viu isso, está sabendo da extensão da infiltração do PT jurídico, falou, bom, eu vou ajudar essa pessoa que está isolada ali, não tem respaldo sequer no partido dele. Mais do que isso, o Estado brasileiro está todo sob controle dos Estados Unidos, né? Todo o judiciário. Mesmo que eu ajudasse, vai de repente acontecer uma confusão aí de um STF da vida ou tal, mandar dar autorização para as Forças Armadas brasileiras invadirem a embaixada da Rússia, e eu faço o quê? Aceito a desmoralização e não faço nada, ou mando uma bomba nuclear no Brasil? Ele vai arriscar o difícil equilíbrio global por uma causa totalmente perdida, que é essa causa do Lula, por ele estar cercado dentro do PT e pelo Estado brasileiro. Então, eu acho que nem pela questão humanitária, se o Lula ligasse e pedisse, assim, por favor, por tudo que a gente fez junto, eu acho que nem assim Vladimir Putin, nesse ponto, ele é um estadista, né? Ele faz decisões de Estado e ele quebra ovos para fazer omelete. Eu não acho que nem assim. Então, infelizmente, a perspectiva de um auxílio internacional em socorro do Lula acho que é muito improvável. E, aliás, a gente pode até conversar sobre isso com o Rubem Gonzalez, que já está aí na sala e vai entrar para comentar agora, porque ele sempre tem uma tese de que se o caça escolhido tivesse sido caça Sukhoi russo, o Vladimir Putin estaria muito mais investido no Brasil do que como ele está investido na Venezuela, pela parceria que eles fizeram lá na questão militar. Então, agradeço mais uma vez ao Fernando Nogueira, agradeço a Thaís Moia e certamente se tiver novos desdobramentos sobre isso, a gente volta a conversar. Então, bom dia para os dois aí, muito obrigado por essa participação.